Amém. Muito bem, nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 20 e 21. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pai Celestial, nós reconhecemos que somente seus eleitos ouvem a sua voz, porque são suas ovelhas em cada tempo que o Senhor manifesta. Por isso estamos certos que neste tempo somente aquelas ovelhas eleitas ouvem a voz do Senhor, que é a sua palavra. Limpa o coração de cada um, purifica a nossa vida, para que tudo que é em nós bendiga seu santo nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero deixar aqui um título para vocês, dos mais simples que tem, mas eu quero falar sobre diga amém. O amém, ou assim seja, é a palavra final. Quando você crê numa coisa, você acentua aquela fé naquela coisa com um amém. Então nós vamos apenas passar por coisas que todo mundo conhece, mas mesmo conhecendo, as pessoas não têm entendimento delas. Se tivesse entendimento, elas não discutiriam, mas não têm entendimento das coisas que estão acontecendo. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Cristo é o mistério de Deus revelado, 160. Agora, podemos dizer amém? Então, cada coisa dessa, você vê, tem milhares. Eu vou apenas acentuar algumas para que vocês possam ver. Se Jesus Cristo, diz o profeta, agora eu estou dizendo a vocês que toda palavra que o profeta pregou, a gente tem que dizer um amém, certo? Cada palavra pregada é um amém. E aqui está, que Jesus Cristo é ambos. Se ele é ambos, ele é o mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei por que os dualistas da mensagem ainda teimam que são dois, que o Pai é Deus, mas o Filho não é. Então eles não podem crer como o profeta ensinou, que Jesus Cristo era ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Muito bem. Quando haverá o som da voz do sétimo anjo? Porque as pessoas temos que aguardar ainda o sétimo anjo. Temos que aguardar uma mensagem para os preparar para o arrebatamento. Mas vamos pela própria mensagem do profeta. Ele diz:
na mensagem A Brecha 57. Mas então, ele prometeu que, ele promete que, quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo, e em seguida o livro será revelado. Veja, naquele tempo. Então, é outra coisa, tem que se acentuar com um amém. Quando o tempo tiver terminado, o tempo já terminou, Apocalipse 10:6 terminou para Apocalipse 10:7, que é o irmão Brana entrar em cena. Aí ele diz, quando o tempo tiver terminado, haverá o som da voz do sétimo anjo. Então a gente está falando de uma coisa aqui, que o irmão Brana naquele dia não podia afirmar, porque era ele, entende? Ele estava simplesmente dizendo, haverá, como se a coisa fosse acontecer, haverá a voz do sétimo anjo, que é o irmão Brana. E em seguida, o livro será revelado. Tudo nós temos que olhar para trás e dizer, ouve a voz do sétimo anjo, e em seguida o livro foi revelado. Aquilo já aconteceu. Alguns parágrafos apenas, que a gente quer passar para os irmãos, porque eu creio que isto, de toda maneira, é uma ajuda para o povo. Uma das coisas que a gente precisa aprender e que muitas vezes nós não fazemos corretamente, certo? São coisas pequenas, mas é bom fazer como o irmão Brana ensinou. Você vem a um culto. Se você tem uma oportunidade, vem à frente, ajoelha, faz sua oração. Isso é, para quem chegou mais cedo. Quem chegou já começou o culto, já perdeu essa oportunidade. Porque o culto já começou. Então não tem oportunidade de vir à frente, fazer uma oração, que o irmão Brana mostra isso para nós. Então você vem à frente, faz uma oração baixinha, essa é oração em espírito, volta para o seu assento e fique lendo a mensagem, baixinho também para você, isso é entre você e Deus, até que começa a reunião. Começou a reunião, canta 2 hinos, sempre tem a oferta voluntária. A gente tem que aprender a fazer isso. O irmão Brana disse, se nós não levantamos a oferta, talvez a gente pense assim, para que levantar a oferta? Porque tem meia dúzia de gente na igreja. O irmão Brana disse, se nós não levantamos a oferta, nós não temos o culto completo. Porque a oferta faz parte da adoração. Então, se eu quero, presta atenção, se eu quero, não é questão de ninguém precisar de dinheiro. Se eu quero fazer parte da adoração, então eu faço a minha oferta também. Não sei quando você vai, né? A oferta é voluntária, aquilo é voluntário. Você pega e para cada culto você tem. A viúva tinha uma moeda. Agora, nós podemos ter uma nota. Você não vai trocar R$1 em 10 moedas para poder dar para 10 cultos. É uma vergonha para nós, né? O quanto a gente faz é o quanto a gente recebe. Se a gente não faz, a gente não recebe. Porque isto é bíblico. Dai e dar-se-vos-á. Então, se a gente não faz, estou falando para fazer parte da adoração. E eu, se fosse diácono, eu seria o rapaz mais, vou falar rapaz, mais vergonhoso de sair com uma salva no meio de uma igreja de meia dúzia de gente e ainda talvez recolher 2 ofertas, 3 ofertas da meia dúzia que existe. Então, para o diácono não é fácil também. Ele sai e tem que ver onde é que a mão estende, porque é voluntário, ninguém tem que fazer porque pediu não, certo? Agora, você tem que saber que tem também a outra oferta na Bíblia, oferta alçada, que é bom você fazer. Não temos nos preocupado com isso. São coisas que vai para a igreja, certo? Estas partes vão para a igreja, mas faz parte da nossa adoração. A oferta alçada é um propósito que você tem de dar alguma coisa para Deus desta parte natural, que vai servir para ajudar alguém. Você faz a sua parte. Então, o culto, para ser completo, é desta forma. O outro
nós todos somos dizimistas, não tem dificuldade de ser dizimista, mas muitas vezes nós somos uns pobres ofertantes. Entende? Pobres ofertantes. Eu faço para fora, talvez as pessoas fiquem esperando, mas se passar perto de mim a salva, eu estou ali, é oferta voluntária. E depois tem uma oferta alçada que eu posso fazer como pastor, eu posso fazer para fora, passar para outra pessoa lá fora, mesmo que não seja pastor. A gente pode passar uma oferta alçada, certo? Isso aqui é só para te dar uma palavrinha, mas para tudo isso se diz amém. É bíblico, não é? É bíblico, é amém para isso. Mas isso daí, eu quero só te mostrar, e isso é natural. Isso é natural. Eu estou querendo, com essa mensagem aqui do amém, levar a vocês, ver se dá o amém ao espiritual. Porque acentuar com amém, o dízimo, oferta, e assim por diante, e Jesus é curador, amém. Ele batiza com o Espírito Santo, amém. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, amém. Eu não gosto de fazer uma mensagem e ficar dizendo amém. Eu não gosto, porque eu estaria talvez forçando vocês para fazer isso. Mas hoje eu estou fazendo uma mensagem do amém, certo? Do assim seja, daquela parte final. Tudo acabou quando você fala amém, é que acabou. É que você vê na Bíblia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É o último versículo do último capítulo. Certo? Então, acentua com amém, terminou tudo. Aqui terminou a Bíblia. Nós acentuamos com amém. Então, cada promessa de Deus, a gente sabe que é acentuada com um amém, com assim seja. A gente está agradecido a Deus pelo que Ele tem feito a nosso favor. Então eu quero acentuar com amém a revelação, porque as pessoas acentuam com amém dízimos, ofertas e ofertas alçadas, e cura divina, bênçãos naturais. A gente acentua com amém. Eu quero ver acentuar com amém tudo o que o irmão Brana diz na revelação. O Cordeiro saiu do trono. Você vê como é que é? Quem pode acentuar com amém? Ó, o Cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Amém. Então, quer dizer, é uma parte da mensagem que você vai encontrar na mensagem à brecha. 105, me parece que é na antiga tradução. Aí você encontra essa outra parte que o tempo terminou e começa a mensagem do sétimo anjo. Como que a pessoa pode pensar em tempo, se ele terminou? Que tempo que terminou? É o tempo do gentio. O tempo dos gentios começou lá, quando os judeus rejeitaram a Cristo, começou ali, passou para o Pentecostes. Do Pentecostes, ele vem 7 eras da igreja, e na última era, ele se apresenta, Deus se apresenta, o tempo termina. Apocalipse 10:6, o tempo terminou. Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, o sétimo anjo já veio, já tocou a sua trombeta, já ouve a voz do sétimo anjo. Então, o tempo que terminou é o tempo dos gentios. Se alguém quiser entrar, vai ter que entrar por qual mensagem? A mensagem dos selos. Preste atenção, pelo amor de Deus, Apocalipse 10:6. O tempo terminou. O tempo dos gentios, das eras da igreja. Os selos não foram revelados até ali. Por quê? Porque não houve a voz do sétimo anjo. Mas aí veio a voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7. Então revelou-se os selos. O sétimo anjo é para revelar selos, trovões, novo nome. O sétimo anjo não é para restaurar é o Elias, que veio, que é o ministério também do profeta, para restaurar todas as coisas. Mas aí vem o ministério da revelação. Então, quando você vê o tempo terminado, porque, deixa eu te explicar, até no milênio é espaço de tempo, porque milênio é 1000 anos, isso é espaço de tempo. Mas, quando termina as eras da igreja, termina o tempo, diz o profeta, porque aí começa tudo de novo. Ele diz: o oitavo volta ao primeiro.
O oitavo é chamado pelo irmão Brana e pela Bíblia de Santa Convocação. Terminou as 7 eras da igreja. Aí entra a Santa Convocação, o oitavo. Não é um oitavo mensageiro, mas entra o oitavo dia na Bíblia. O oitavo dia é a Santa Convocação. Isso já aconteceu quando o profeta começou a pregar os selos. Entende? E o que era isso? Eternidade. Santa Convocação, o 8 aponta para a eternidade, ensina o irmão Brana, certo? A gente tem que aprender com a mensagem do irmão Brana, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. É onde ele explica estas coisas. O oitavo é a eternidade. Por quê? Volta ao primeiro outra vez. É como um círculo. Chegou no 7º, o 8º já volta ao primeiro outra vez, certo? Então assim, a gente tem que dizer amém. Cada coisa dessa que aconteceu, a gente diz amém. Se o profeta mostra que o Cordeiro saiu do trono, a gente só tem que dizer amém. Você não pode ficar alheio a esta revelação, porque você fica durante as eras, você fica falando de salvação, de cura divina, de oferta, de dízimo, de oferta alçada. É coisa boa, mas isso daí é passado, filhos. O povo já tinha que ter aprendido. Não é coisa para nós aprendermos ainda não. É coisa que já devíamos ter aprendido. Agora, o que estamos aprendendo é o que acontece depois que o tempo termina em Apocalipse 16 e começa a mensagem do 7º anjo, a revelação dos 7 selos. Aí você tem uma nova mensagem, a mensagem que vai para a eternidade. Quando você chega na mensagem do 7º anjo, você passa para essa mensagem da eternidade. Ele traz uma mensagem que ninguém nunca soube. Você já leu em algum lugar que o Cordeiro saiu do trono? Não leu? Você já leu em algum lugar que a intercessão cessou? Não, você lê que o Cordeiro está intercedendo. Você lê que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Mas você já leu na Bíblia que ele não é mais mediador? Não. Aonde você vai ler? Na mensagem do 7º anjo. Quando termina o tempo, aí vem uma revelação, a revelação do Apocalipse, que as pessoas nunca souberam que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e você só vai conhecer estas coisas quando aquilo já cumpriu. Cumpriu, aí aparece o revelador. Depois de 7 eras cumpridas, 2 milênios cumpridos, aí aparece Brana, aparece o 7º anjo, para poder mostrar para nós o que aconteceu durante estas 7 eras. Amém? Bom, irmão Brana diz também, a união invisível, 150. Eu estou lendo só partícula para vocês. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Amém? Você tem que crer nisso. Você não diz amém a tudo. Ele abriu. Agora, essa mensagem já vem de 64, 65, para ensinar para nós o que ele não podia ter ensinado até 63, até na abertura dos selos. Ele não podia ter ensinado aquilo para nós, porque era exatamente aquele dia do 7º anjo, do 7º selo, do silêncio, do mistério escondido, do dia e a hora que ninguém não sabia, certo? Aí depois que passou aquele tempo, aí vem o irmão Brana mencionando sobre a revelação, não de 6 selos, mas ele já vai mostrar para nós 7 selos. Ele não vai falar mais de 6. Se você pegar essas mensagens, mais de 65, ele não vai falar mais de 6 selos, ele vai falar de 7. E aqui está, ele abriu os 7 selos da última mensagem. Última mensagem que veio dentro das eras da igreja. Laodiceia é a última era. Tem a última mensagem do 7º anjo de Apocalipse 3:14.
E este mesmo anjo de Apocalipse 3,14 é o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém, amém. Então, isso tudo é acentuado com amém. Vou deixar isso aqui já concluído, porque senão nós demoramos muito, né? Fala da mensagem de uma só pessoa. Bom, quem que não sabe que nos dias de Jesus, a pessoa era Jesus? Nos dias de Pentecoste, a pessoa era Pedro. E depois a pessoa era Paulo. Paulo foi apóstolo e profeta aos gentios, não Pedro. Pedro foi um profeta aos judeus. E tudo isso você tem que posicionar. O homem do dia, naquele dia tinha uma mensagem que estava esclarecendo os mistérios de Deus para o povo. Tinha uma mensagem que estava sendo pregada, que era diferente de todas, mas era um homem só. Aí depois, eu já falei sobre isso. As pessoas têm preocupação. E o quíntuplo de Efésios? Você não pode ter o quíntuplo de Efésios sem ter um profeta. O profeta é que traz a mensagem e aí entra o quíntuplo de Efésios. Você tem que ver isso nas 7 eras da igreja. Você não é cego, impossível. Você tem que ver isso. 7 eras da igreja, nós não tivemos profeta. Só Paulo e Brana. Então, com a mensagem de Paulo, nós caminhamos até Brana. Com a mensagem de Brana, nós caminhamos até a noiva. É assim, é a mensagem. Porque a noiva é profeta. A noiva não pode ser profeta junto com o profeta Brana. Vocês têm que entender isso também. A noiva não pode ser profeta junto com o profeta Brana. Deus usa um de cada vez, diz o irmão Brana, não um grupo. Então a noiva não pode ser profeta, ela tem o assim diz o Senhor, mas o assim diz o Senhor que ela tem, não podia nos dias do profeta, naqueles dias do profeta, era o assim diz o Senhor do 7º anjo. Depois que o 7º anjo entregou sua mensagem e foi embora, meus irmãos, nós ficamos só com a mensagem do profeta. A mensagem do profeta diz, é o importante. É certo, é importante, mas Deus sempre usa uma pessoa para representar a noiva. Quem foi que Brana falou que representa a noiva? Não foi João? Diz irmão Brana, João é um representante da noiva raptada. João, um representante. Brana devia ter falado diferente. O 7º anjo é o representante da noiva. Então nós queremos pôr palavras na boca do profeta. Vou falar hoje. Não, é o profeta. É o profeta hoje. O profeta diz, João representa a noiva. Irmão Brana representa toda a noiva. Ele viu, além da cortina do tempo, ele viu o passado, ele viu o presente e ele viu nós aqui, que era o futuro do tempo dele. Ele viu tudo isso, porque ele era um profeta que vê por todo lado como a águia vê tanto para frente, para trás, não precisa nem virar o pescoço. Já é próprio dela aquilo ali, não precisa virar o corpo, é próprio dela fazer isto. Então, se nós não podemos ver que no tempo de Paulo ele foi profeta e depois tivemos que caminhar com a mensagem de Paulo até Brana. Quando chegou o tempo de William Brana, aí teve uma mensagem do 7º anjo, que os mistérios durante o período das 7 eras não puderam serem revelados. Eles foram anunciados. O Cordeiro abriu o livro dentro das 7 eras da igreja, mas não podia explicar, porque está escrito, mas nos dias da voz do 7º anjo. Aí ia haver a explicação. Ele tocaria sua trombeta. A trombeta do 7º anjo é tão importante que o próprio Jesus Cristo falou em São João 14:12 e diz, aquele que crê em mim, aquele é o 7º anjo. Eu tenho que posicionar para vocês, aquele foi William Brana, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, era só ele.
Não adianta nenhum de nós, os pastores, querer fazer certas orações, querer estar sendo ungido, jejuar como o irmão Brana, para poder fazer alguma coisa. Não adianta que não vamos fazer. É assim diz o Senhor. A Bíblia diz que é nos dias da voz do 7º anjo. Então foi o 7º anjo quem fez isto. Eu tenho só que falar amém. Eu só tenho que dar um amém para esta palavra do 7º anjo. Ele veio e revelou o segredo. Qual o segredo de Deus? Cristo. Aí Brana pregou Cristo, o segredo de Deus revelado. Que é a mesma coisa, Cristo, mistério de Deus revelado. Cristo, é esse mistério revelado. Quem pregou? Foi Brana. E quem pregou Cristo, o mistério, foi Paulo. Foi uma só pessoa. Paulo pregou Cristo, o mistério. Brana veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, nos dias de Paulo estava o mistério. Nos dias de Brana, o mistério estava revelado. Amém. Então, vamos acentuando isso aí tudo com amém, porque faz bem essas coisas assim. A gente falar esse amém faz bem. Então, eu estou completando a palavra de uma só pessoa, porque as pessoas não entendem. O quíntuplo de Efésios. Então, você primeiro tem que saber que o quíntuplo de Efésios, depois de William Brana, você não tem o quíntuplo de Efésios. Cadê? Você pode acentuar. Ali está o evangelista, ali está o apóstolo, ali está o mestre, ali está o pastor. Aí você tem que virar para um livrinho e dizer, aqui está o profeta. Não, a pessoa, o quíntuplo, formando, porque é 5 pessoas, 5 ministérios. E quando aquele ministério terminou, aquele profeta foi embora. Por isso, irmão Brana diz, eu não estarei julgando na próxima geração. Isso é palavra de William Brana. Eu acentuo com um amém. Assim como eu também não estarei julgando o povo na próxima geração. A minha próxima geração, eu já até estabeleci para vocês. A próxima geração é de 40 em diante. Eu não estarei julgando, mas enquanto esta mensagem estiver aqui, ela é o julgamento desta geração. Irmão Brana, enquanto a mensagem durou, foi o julgamento daquela geração. Ele julgou a geração e julgará essa geração nossa, desde que ele revelou a palavra, e esta palavra foi pregada no Brasil. Olha bem, ela foi pregada no Brasil quase depois que ele partiu. Então tinha que ter mais um espaço de tempo, que são os 40 anos para o Brasil. E teve os 40 anos para o Brasil da revelação dos 7 selos, mais 40 anos que é a geração que o irmão Brana estava mostrando. Depois desta geração, eu não estarei julgando a próxima geração. Entende? Estamos colocando isso assim, porque você vê a geração dos judeus de 48 a 88. E a vinda do Senhor Jesus, que o irmão Brana falou, que viria em 1977, cumpriu em 1963. Eles estão equivocados pensando que aquilo não cumpriu. Aquilo cumpriu, não era o rapto. Irmão Brana estava falando daquela parte, era a vinda do Filho do Homem, que começou em 48, quando Israel foi para sua pátria, e em 63, irmão Brana já estava recebendo a visitação de Jesus com os 7 anjos da eternidade, certo? Então isso já cumpriu. As pessoas dizem, aconteceu 77, cadê? Cadê o cumprimento? Já cumpriu em 63. É que não tínhamos olhos para ver essas coisas, não podíamos ver. Aí Deus vem e traz a sua mensagem, nós ficamos com a mensagem no Brasil. Quando a mensagem perdeu a força no Brasil,
Ela perdeu. Não adianta vocês pensar que a mensagem que veio lá de 70, ela já está forte. Não, ela perdeu a força. Ela perdeu. Os próprios pregadores perderam a força, perderam a moral, sujaram a mensagem. E as pessoas dentro mesmo da terceira puxada têm que saber que elas são responsáveis por sujar a mensagem do dia. Como se nós falhássemos dentro daquela época, até 2000, completando 2000, 2003, completando uma geração. Nós éramos culpados dentro daquela geração. E agora nós estamos em uma outra geração, de 2000 para cá, é outra geração, é outro século, que as pessoas deveriam perceber que o próprio irmão Brana diz: eu não estarei julgando as pessoas na próxima geração. Então você teria que pensar nisso, que a mensagem agora precisa ter a esposa que é profeta. Irmãos, eu vou deixar em parábola, certo? Vou deixar em parábola porque quando se fala a mensagem de um só homem, eles pensam que é o Osmar. A mensagem de um só homem é a mensagem de Brana, a esposa, pregada por João. É a mensagem de um só homem. Aí tem um monte de homens pregando a mensagem de William Brana que não tem nada a ver com selos, que não é a mensagem de William Brana. É primeira e segunda etapa. A mensagem de William Brana é a terceira etapa, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo pregou, o tempo acabou. Você é salvo agora por esta mensagem, que o tempo acabou. Você precisa da mensagem de William Brana, que veio depois que terminou o tempo dos gentios. Os gentios, seu tempo está contado, filho, você tem que saber. Tudo foi contado. Você só entra agora, depois de 40 anos que a mensagem esteve no Brasil, você só entra através da revelação do selo outra vez. Olha para você ver, Apocalipse 10, de 1 a 6, cumpriu, acabou o tempo, aí entrou o irmão Brana. As pessoas não entenderam a mensagem do irmão Brana. Nós temos aí pessoas na internet que elas, muitas andaram com o irmão Brana e que não entenderam a mensagem do irmão Brana. Eles viveram no tempo do irmão Brana, foram beneficiados com o ministério do irmão Brana, mas eles não entenderam que o ministério do irmão Brana não era cura divina. Mas todo mundo quer fazer o ministério de cura divina, pentecostalismo, e tudo isso daí, irmão Brana diz: Pentecostes secou e morreu. Eu fico bobo como que os pastores querem despertar pentecostalismo dentro da mensagem, quando William Brana diz: Pentecostes secou e morreu, apodreceu, morreu. Olha a mensagem dos ungidos dos últimos dias, para você ver o que ele fala. E sabe o que ele diz ainda? Não adianta você falar com as denominações, porque elas não crerão, é assim diz o Senhor. Agora, essa foi a palavra do profeta. Mas depois da palavra do profeta, você tem Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora você tem Apocalipse 10, de 8 a 11, para terminar o capítulo, que é João, representante da noiva, da esposa. E quando ele pregar a mensagem, as pessoas não vão entender a mensagem dele também. Vão achar que a mensagem é do anterior. Eles não criam na mensagem de Brana, dizendo: não, tem que ser a mensagem de Paulo. Mas agora era de Brana, era de Paulo até ali. Aí ele restaurou com o ministério de Elias a mensagem de Paulo, Pedro e os demais, que durante as eras eles derrubaram aquela mensagem, sujaram aquela mensagem. Aí veio o ministério de Elias, restaurou aquela mensagem e trouxe outra mensagem, que é a revelação dos selos, que o povo da mensagem até o ano 2000 não sabemos nada dela. Não adianta eu falar que não sabemos. Me mostra uma pregação sua do Cordeiro ter saído do trono antes do ano 2000. Me mostra que você fez isso com clareza, dizendo: isso é verdade. E creu mesmo, e o seu povo creu. Você pode ter pregado lendo a mensagem. Leu a mensagem, mas não tocou aquilo para frente, ficou do mesmo jeito de antigamente. É o que as pessoas fazem. Hoje elas lêem Apocalipse 10, 8 a 11, e não vê que Deus tem operado outra vez, que não é Brana
o profeta. Oh, isso é de tremer as bases. Por quê? Porque Branham fez o seu ministério profético. Deus o levou. E ele diz: eu não estarei julgando a próxima geração. Então você tem que saber que Deus tem, através de João, a esposa que come o livrinho. Aí você pergunta: onde está o quíntuplo? Está exatamente no ministério, quando João estiver pregando. Quando João pregar para vocês e começar a mostrar para vocês todas estas verdades que Branham pregou, mas não pôde dizer para o povo, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Quando vocês começarem a ouvir esse João, vocês verão que a mensagem é de um homem só, outra vez. Ele vai colocar vocês em confusão, como diz o próprio irmão Branham, que Deus colocou o povo em confusão através da noiva e Laodiceia. Põe o povo em confusão, mas não pode confundir. Os eleitos nunca é confundido. Os eleitos creram no irmão Branham, os eleitos crerão em João quando ele manifestar, os eleitos crerão nessa noiva, quando ela tem o assim diz o Senhor. Ela fala claro: assim diz o Senhor, BRANHAM, é o novo nome. Por que que ela diz isso? E diz amém. Porque você não pode dizer amém quando nós lemos Abraão Restaurado 45. Meus irmãos, HM faz parte do nome de Deus. E aí? Cadê? Amém. Eu quero um amém de vocês aí fora. Eu quero um amém de vocês da primeira e segunda etapa. Foi Branham que falou: você tem que acentuar com um amém. Não é Osmar, não. Osmar não sabe nada. Eu só estou aqui repetindo. Eu aprendi com ele, estou repetindo. E é o que a Bíblia diz. João, vá ao sétimo anjo, ao anjo forte, toma dele o livrinho. Isso quer dizer que o anjo forte não tem mais o livrinho. Você vai nele, ele não tem mais. João, a hora que ele começar a pregar, ele tomou aquele livrinho. Aquela revelação, é ele quem prega. Aí que é a voz de uma só pessoa, de um homem só, para poder orientar, porque Deus não é Deus de confusão. Eu quero ver você falar amém, meu irmão, para isso. Diga aí amém, você, diga amém. Olha para você ver. Diga amém, pelo que o irmão Branham disse. Irmão Liveio, você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28 e 29. Diga amém aí, meu irmão. Eu quero ver você dizer amém. Assim seja. Bran perfeito, perfeição. Você sabe o que significa isso? Que Jesus falou: perfeito é o vosso Pai que está no céu. Você já pensou uma coisa dessa? Porque Branham deixou cair uma coisinha dessa para nós. E eu já pregava isso antes de saber disto. Deus sabe. Antes de saber disto, antes de ter essa carta na internet, eu já pregava isso desde 1995. Aí você vai lutar contra a mensagem de uma só pessoa. É um só Paulo, é um só Branham, é um só João, é uma só esposa. Ou você pensa que tem uma esposa de Brasília, uma esposa de Joinville, uma esposa lá do Sul, uma esposa lá dos Estados Unidos. Não, dos Estados Unidos já acabou. A esposa dos Estados Unidos foi do tempo do irmão Branham. Quando ele olhou na visão, ela estava nua. Quando ele olhou na visão, e ele diz assim: meu Deus, é uma coisa dessa que nós temos preparado para o senhor? Com aquele ministério tamanho do irmão Branham. Porque as pessoas não estavam vestidas com a palavra, elas estavam nuas na visão. Não vestidas com a palavra. Se você não veste a mensagem de João, a mensagem da esposa, você não está vestido com a mensagem que vai no arrebatamento. A mensagem que vai no arrebatamento é a mensagem daquele que me representa. João
me representa, ele é um representante dos santos raptados. E nós cremos que nós somos eu sou um dos santos raptados. Estou representado por João. João é um ministério. É uma mensagem que você não entende, mas ela é verdade. Sétimo anjo era um ministério. Que o povo não entendeu a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, mas era verdade. A mesma coisa agora é verdade, mas as pessoas não entendem. E eles ficam sempre assim, mas cadê? Então vai anular a Bíblia. A Bíblia diz que é 5 ministérios. É 5 ministérios, mas 5 ministérios que crê como João. Como a esposa. Não é 5 ministérios que crê como Brana. Brana não pode julgar essa nossa geração. Ele diz, eu não estarei aí para julgar a outra geração. Em outras palavras, para me julgar a geração eu tenho que estar vivo. Não é apenas a minha mensagem. E aí veio o espaço de tempo dele, porque o irmão Brana diz, a noiva tem um ministério. É o ministério da hora. Qual era o ministério da hora do irmão Brana? 7 selos revelados. Ele estava falando isso em perguntas e respostas sobre os selos. Então, aquilo era a mensagem da hora. Aí ele deixa cair uma coisinha. Será tão humilde? Ele devia falar assim, é tão humilde. Porque seria o que ele disse primeiro. Mas ele estava mostrando as duas partes do ministério da noiva. É o ministério da hora. A mensagem dos 7 selos pregada por William Branham. Será tão humilde quando João estivesse pregando. Será tão humilde. Então, quando João começar a pregar, é tão humilde que você vai tropeçar, você vai falar que ele é um anticristo, que ele é um demônio, você vai falar que ele não é de Deus. E eu tenho escutado tanta coisa assim, não sei por que as pessoas tropeçam. Eu digo que João hoje é de Deus. Você não pode falar que não é de Deus. Hoje, uma mensagem, só porque não fala como você fala, só porque não está aí com você, porque você não pôde dar lugar à palavra. E quando você não dá lugar à palavra, a palavra não fica em você. A palavra sai fora. Porque a palavra saiu fora de Laodiceia. Não deram lugar para a palavra dentro de Laodiceia. Quem era a palavra dentro de Laodiceia? Era a Brana. Vamos falar claro. Eis que estou à porta e bato. É Cristo. Mas era Cristo em Brana. Eis que estou à porta e bato. Na última era, quem é que estava vivo? Quem representava Cristo aqui na terra? Era Brana. E a última era o que era? Laodiceia. Cega, nua, infeliz e não sabe. Mas quem estava ali batendo na porta? Era Cristo. Cristo. Só que você pensa assim, não, era Cristo Jesus, não, era Cristo Cristo é unção, estava num homem, no outro homem, nesse tempo final, para trazer estas bênçãos para nós, amém? Eu acho que já deu para explicar para esse povo, né? Que eles estão tropeçando ainda e dizendo, mas cadê o quíntuplo? Meu filho, tinha Brana, no seu dia, tinha o quíntuplo. Brana morreu. O povo não entendeu a mensagem do quíntuplo, que era a revelação dos selos. Eles não entenderam, não pregaram isso por 40 anos. Aí Deus vem nesse tempo final com a promessa a João. João, vai ao anjo forte. O anjo forte estava em Brana. Vai ao anjo forte. O anjo forte é Cristo. Estava em Brana. Toma dele o livrinho é Cristo. Cristo em forma de mensagem. Toma dele. Não é ele mais quem está pregando. Eu quero ouvir a voz dele. É muito bom ouvir a voz do irmão Brana até hoje. E nós vamos prosseguir ouvindo a voz do irmão Brana. É muito bom. Mas eu queria que esse povo rodasse os selos para eles ouvir a voz do irmão Brana dizendo que o tempo tinha acabado. Que não há mais misericórdia.
Era a mensagem dos selos. Se você procurar em outro lugar, você não vai achar. Porque a mensagem dos selos é a mensagem do sétimo anjo, quando o tempo terminou. Amém? Eu tenho que terminar também. Estávamos sempre esperando uma terceira puxada. E aí veio a mensagem tão clara, já tinha sido pregada pelo profeta, só tinha que João repetir. A noiva tinha que repetir, a esposa tinha que repetir, o que representa esta esposa tinha que repetir. Então, simplesmente, nós lemos aqui, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Note, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem. Não quando ele começa a pregar a cura divina. Não quando ele começa. Aí vem, quando ele começa a pregar sua mensagem, que é a revelação dos selos. Vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi. Tem gente esperando a terceira puxada. E aqui está tão claro. E vocês deveriam aprender o que é passado. Foi. É impossível. Eu que sou de 4º ano, 6, aí é impossível você não saber, né? A terceira puxada foi abertura dos 7 selos. Essa foi a terceira puxada. Tem que acentuar com amém. A terceira puxada. E se a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, você tem que entender que a visão da tenda está dentro da terceira puxada. Quando abriu os selos, houve a visão da tenda. Mas as pessoas ficaram tão incrédulas que até hoje eles vivem construindo uma tenda para dizer que vai ser a tenda como no tempo do irmão Brana, que o irmão Brana teve a visão. Aí eles fazem uma tenda natural de parede, de ferro. Não, a tenda que Deus estava era em seu profeta naquele dia da pregação, do ensinamento. Deus estava naquela tenda. Mais coisa para me encerrar. Qual o principal para você? Olha, ao nascer do sol, 202 final. Ele é esses selos. Quem? Jesus. Jesus é esses selos. Jesus não é a primeira e segunda etapa não, filho. Você está enganado. Jesus não é esta sensação e emoção que você está sentindo, não. Jesus é os selos. Porque toda palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Ele já está tão claro. Cristo é os selos que foram abertos. É tão fácil dizer, eu creio em Cristo. Mas Cristo é os selos. Você crê nos selos? Amém. O Cordeiro saiu do trono. O tempo terminou. A era acabou para poder revelar os selos. Amém. Aí eu quero ver você falar amém para isso. Cristo é os selos. Esta revelação que você não encontra lugar algum. Nem na mensagem do irmão Brana. Só nos selos que você vai achar. A mensagem compreende os selos da revelação de 63 a 65. Antes ele tinha profetizado sobre isso. E antes ele é como uma profecia, que João é um representante da noiva raptada. Já estava falando, antes de 61, ele já estava falando isso. Mas agora ele está dizendo que é Cristo. Cristo é os selos que foram abertos. Então o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. Aqui ele não fala que foi só 6, que 6 é incompleto. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Ele pôs no meio, irmãos. Nós nem o podíamos entender, porque nem ele entendeu quando ele pregou os selos. Ele pregava que a terceira puxada ia vir. Aí depois Deus mostrou para ele. Já foi. Ele esperava
falar sobre as trombetas, ia pregar sobre as trombetas, e nunca dava certo de pregar sobre as trombetas, e Deus falou para ele, você já pregou. Ele disse, mas onde? Diz, quando você pregou o 6º selo. Pronto. Aí quer pregar uma coisa nova, aquilo já está dentro da mensagem velha. Eles querem saber de trovões aqui na frente, quando os trovões estavam em Laodiceia 38. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Amém. É isso que eu queria que o povo da mensagem acentuasse com um amém. Não apenas dízimo, amém. Oferta, amém. Oferta alçada, amém. Não. O Cordeiro saiu do trono, amém. A era terminou, amém. A HM faz parte do nome de Deus, amém. O novo nome é Brana, amém. Vou parar por aqui. Agora, vou parar. O 203 ele diz assim, o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Nós nem sabíamos disso antes, ele diz no 202. No 203, ao nascer do sol, ele fala tão claro. O poder vivificador nos permite ver. Não nos permitirá. Nos permite ver a sua vinda, que foi aquela vinda que era Cristo vindo com os 7 anjos. E nessa mensagem, no início, ele já fala sobre essa vinda de Cristo vindo com aqueles 7 anjos. Amém? E vocês da internet? E vocês que creem no profeta, pode dizer amém para isso aqui? Ou você quer ficar discutindo com perguntas e respostas, quando o irmão Brana não podia falar? O irmão Brana não podia falar. Quando eles começaram a apertar e perguntar, o irmão Brana não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não mentiu, mas ele não podia falar. Mas a misericórdia terminou. Ele disse, não vai você pensar assim. Eu creio que você tirou isso daí lá dos selos. Ele sabia de onde você tinha aprendido. Lá do selo. Não vai pensar assim, porque senão você desanima. Você não tem a explicação certa. Deus, é como dizer, Deus falou para mim não falar, então não posso nem explicar. Mas quando vier a mensagem de João, quando vier a mensagem da esposa, ela tem o assim, diz o Senhor, então vocês ficarão sabendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite ver estes selos. O Senhor nos permite ver a sua vinda. O Senhor nos permite ver que aquilo que o seu profeta não podia falar é isto. Não podia dizer a uma pessoa, é isto que nós estamos vendo hoje. O Senhor nos permite ver estas coisas. O Senhor nos permitiu ver o seu novo nome, usando o nome humano de um homem na terra que estava escrito sobre toda a montanha, lá em Montana. Agora, o Senhor vem com um novo nome, um nome normal, natural, como o nome Jesus, normal, natural. O novo nome também é normal, natural. Deus em carne, no amanhecer Jesus, no entardecer Bran. Obrigado, Pai. Amém. Amém por tudo isto. Amém. Por quase meia hora de silêncio, a nuvem ficou no céu. O que estava acontecendo? Era o anjo forte descendo, com um pé na terra e outro no mar, e declarou que o tempo não era mais. Ninguém podia entender aquela linguagem. Deus levantou um homem de coragem para aquela mensagem pregar. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações.
nações. Hoje João come o livro e prega de novo esta mesma mensagem ao povo que precisava ouvir outra vez, reprofetizando a muitos povos e nações, revelando um novo nome brana em nossos corações. Ninguém podia entender aquela linguagem. Deus levantou um homem de coragem para aquela mensagem pregar. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações. Uma mensagem de selos e de trovões, resgatando os seus eleitos das denominações.